Namastê, escorpianos de Sol e Ascendente, aqui é a Bia trazendo para vocês a sua leitura intuitiva para março de 2025. Eu tenho feito esse tipo de vídeo aqui no canal já há um tempo, vou apresentar para vocês um fluxo de leitura. E quando ela se encerrar, eu vou finalizar o vídeo com um conselho. Para esse mês, eu selecionei as runas nórdicas. Eu sempre gosto de recomendar que vocês assistam Sol e Ascendente, porque como a gente está aqui fazendo leituras gerais para várias pessoas, várias energias, vários estados de consciência. Você assistir esses pontos mais importantes da carta natal é uma forma de você receber informações ainda mais precisas para o seu momento. Então vamos lá. Escorpião, Sol, Lua e Ascendente. Sol. A sacerdotisa. As de copas. Três de copas. A rainha de paus. Torre. Dois de paus. Vamos começar com essas cartas aqui. Eu estou sendo intuída a falar, né? Estou me trazendo um tipo de informação que não é lá muito comum a trazer aqui nos vídeos, assim. Eu vou trazer um outro ponto de vista. Embora tenha várias leituras que possam ser feitas aqui. E eu vou trazer também essas outras leituras, mas tem uma que está vindo muito forte no campo de vocês, que é a sua equipe espiritual muito feliz e orgulhosa da sua trajetória, dos seus avanços, tá? Não é sempre que eu trago esse tipo de informação, porque às vezes, assim, as pessoas não têm muita consciência de que tem uma equipe espiritual, sabe? Não tem essa relação assim tão próxima. Então é como se os seus guias estivessem me usando para dizer isso, que eles estão muito orgulhosos de você, dos passos que você está dando. Não somente numa roupagem espiritual, assim, se você estiver trabalhando com a espiritualidade de alguma forma, eu digo trabalhando a sua espiritualidade, do jeito como você entende, do jeito como você gosta, etc e tal, né? Não é só isso. Eles estão orgulhosos de toda a sua trajetória de vida. A vida é espiritual. Nós somos espíritos imortais com uma vida na matéria, né? Passando por um momento finito na matéria, né? E existe uma certa separação na psique humana, né? O que é material, o que é espiritual. E, na verdade, isso não existe, né? Essa é uma separação que é instalada na mente humana. Que, em certos sentidos, torna a vida aqui na matéria um pouco mais fácil de ser vivida. Só que lá na frente começa a dar BO, né? Tem essa mensagem principal,
Também tem, obviamente, um aceno aqui para que você continue investindo na sua trajetória espiritual, na vida espiritual. Você está ganhando muita luz, consciência, né? E se você é uma pessoa que não tem investido na sua espiritualidade, então está na hora de começar a repensar, tá? Porque tem um convite muito forte para você. Aí eu vou compartilhar uma visão pessoal, não necessariamente a sua visão, mas só para você entender melhor assim o quanto que pode ser amplo quando a gente fala de espiritualidade. Porque quando a gente usa essa palavra, as pessoas acham automaticamente que você tem que fazer parte de algum grupo, que você tem que fazer parte de um local, né, de culto, né? Você tem que estar ali num formato específico. Mas também existem aquelas pessoas que cada vez mais estão se sentindo desconfortáveis nas religiões do jeito como elas se apresentam. E elas estão criando a própria forma de lidar com a espiritualidade. E a esfera do autoconhecimento e da arte, para mim, também tem uma relação muito íntima e intrínseca com a espiritualidade. Então, na minha cabeça, esses temas não se desconectam, nunca. Quando você investe em um, você está investindo em todos. Eles querem que vocês entendam isso, que a vida toda é espiritual. Então, quando você investe em si, você está investindo na espiritualidade. Mas a gente está falando mesmo sobre essa coisa de, né, você estudar, você saber como funciona a realidade, você trabalhar a sua mediunidade, esse tipo de coisa, né? Eles estão muito felizes com isso e com a sua trajetória de vida, como que você vem desempenhando o que foi acordado até então, tá? E isso tem um significado ainda maior porque eles sabem o tanto de desafios que vocês têm superado. E não é que a espiritualidade está dando um tapinha nas costas, passando a mão na tua cabeça, tá? Porque vem outros desafios pela frente. Tem a torre aqui, né? Foi por isso que eu parei na torre e o 2 de paus, porque o 2 de paus me comunica que vem algo, né? Quando a gente está diante da torre, eu sei que muita gente não gosta da torre, que acha a torre uma carta negativa e tudo isso, né? Porque a torre, ela é esse movimento que a gente não consegue controlar. Ela sempre vai ser algum tipo de evento que está fora do seu controle. E aí, em geral, as pessoas veem como negativo porque elas alimentam uma ilusão aí de que elas controlam a realidade, né? Quando, bem, na verdade, a gente não tem controle de absolutamente nada. Se você controla alguma coisa, quando muito, você controla os seus sentimentos e os seus pensamentos. Você controla como você reage àquilo que está vindo na sua realidade, né? Aí eu parei porque eu quero investigar o que vem por aí. Mas, ao mesmo tempo, eu disse que tem outros significados, né? Além dos seus guias estarem felizes com a sua com a sua trajetória. Apesar de ter uma torre ali no meio da parada, eu estou percebendo que você está num momento de vida com uma disposição mais positiva, que é bom. Você está num momento
em que você quer compartilhar as alegrias da vida com as outras pessoas, né? Ok, também, tudo muito bom. E aí, nesse sentido, tem um comentário. Eu não diria necessariamente que é um alerta, eu não vejo dessa forma, é só um comentário. Para você prestar atenção nas pessoas com quem você troca, né? As pessoas com quem você convive. Porque não é todo mundo que vai entender a tua energia. Não é todo mundo que vai gostar de você. E também tá tudo bem. Ninguém agrada a todo mundo, você não é obrigado a agradar a todo mundo, tá? E aí, por conta disso, talvez esse comentário, para você não ficar pensando que de repente você vai ficar o resto da vida solitário. Eu não vou ter companheiros, eu não vou ter amigos, eu não vou ter colegas, é porque as pessoas não entendem a minha energia. Não é verdade. Né? Aqui você está em boas companhias, né? Você tem que selecionar essas companhias, certo? Tem aí uma percepção sua também envolvida na história, tá? E uma outra mensagem é: se você tem algum tipo de planejamento em conjunto com uma equipe ou com um grupo de amigos, né? Seja um planejamento de trabalho de médio prazo, ou então uma viagem que você esteja planejando, né? Aí sim, um alerta. Um alerta em que sentido? No sentido de que os planos não vão sair conforme estruturados. Vocês têm que ter um plano B, vocês têm que ter opções, vocês têm que pensar num monte de coisas, um monte de alternativas. Vai ser melhor assim do que ficar com alguma coisa engessada, tá? Tem que ser assim, tem que ter esses tais passos. Ou nós vamos para tal lugar, aí o roteiro vai ser esse. Não. Procura soltar o controle e estimular as outras pessoas a fazerem o mesmo. Eu sei que isso não é fácil para você. O escorpiano, ele costuma ser muito controlador. Acredita, né, piamente nessa viagem aí de que controla alguma coisa da realidade. Né? E quando vem algo que desafia isso, que prova isso, às vezes reage de um jeito não muito legal. Então tem um desafio nesse sentido, né? Soltar o controle, lidar com a vida conforme ela se apresenta, né? Mas aí eu parei em 2 baús porque eu quero ver, né? Quero que o tarot continue. 8 de espadas. Então, é uma coisa que você não tá vendo, óbvio, né? Se tem algo que escapa ao seu controle, obviamente é uma coisa que não tá no teu radar. Você não tá planejando aquilo, não tá pensando naquilo. Cavaleiro de Ouros. O Ás de Ouros. Mago. O 7 de Copas. O 8 de Ouros. É o seguinte. Seja trabalho ou diversão,
Eu estou percebendo aqui que pode envolver você ter algum gasto extra que você não estava imaginando, tá? Você ter que investir em alguma coisa que você não achava que fosse acontecer. Os imprevistos da vida, tá? Vou pegar um exemplo aqui aleatório, pneu furado, tá? Pneu furado é um clássico, né? É aquele tipo de coisa que acontece, mas que você não espera e tal, e que pode atrapalhar ou atrasar os planos, né? Toma cuidado com pessoas roubando alguma coisa ou desviando alguma coisa, tá? Essa situação inesperada, fora da curva, ela vem assim. Existem diversas razões para certas coisas acontecerem. As lições que existem para você não são a única razão, né? Tem outras razões por trás, mas tirando essas camadas que não dizem respeito a você, a ideia geral, estamos numa leitura geral, a ideia geral da situação é ajudar você a estar com os pés no chão, tá? Você ter uma visão mais clara e objetiva da realidade que te cerca. Aí você pode se perguntar assim, mas eu não posso evitar isso daí, não? Olha, existem algumas torres na vida que elas até são evitáveis, sim. Mas eu diria que o mais provável é elas serem administráveis, tá? Porque existem, sim, eventos que a gente precisa passar. Mas é verdade, o seu ponto de vista, os seus pensamentos criam a realidade. Então, se você, desde hoje, se comprometer a ser uma pessoa mais pé no chão, mais realista, você vai estar em vantagem, ok? E a gente não está dizendo isso para você ficar com medo, tá? Porque não adianta ter medo da vida. É pior até, né? Me passa uma impressão também, assim, de que você só pode confiar nos seus próprios esforços. E uma maneira de você selecionar quem são as pessoas que estão ao seu redor é você observar se as outras pessoas elas também têm esse tipo de intenção. Se elas também têm essa meta na vida. Eu gosto muito do Oito de Ouros, porque o Oito de Ouros é uma carta que eu gosto de dizer que ela é o estado da arte, porque ela é o aperfeiçoamento. É a pessoa se tornar mestre em alguma coisa. E aí ela está tão envolvida naquela atividade que só existe ela e aquela atividade. Tem uma simbiose ali, sabe? A pessoa se perde. Ela perde a noção até do tempo. E aí você tem aqui um artesão, né? Produzindo as moedas, as suas peças, né?
Então, você tem que trazer o estado da arte para a sua vida. Você se beneficiaria tendo uma atividade em que você possa mergulhar e você se perder ali. Por incrível que pareça, isso pode te conectar mais ao real. E aí não importa se é trabalho, se é hobby, se é alguma tarefa da casa, não interessa, tá? Você pode fazer dinheiro com isso ou não, mas é uma atividade que te dá prazer e que você se perde ali. E uma vez estando ali, você está em contato consigo. Isso traz para você maior proteção espiritual, inclusive, tá? Mas independente de você estar protegido, você tem que se responsabilizar pela sua energia, pela sua entrega, ok? Dez de espadas. Aí vieram juntas a força e a roda da fortuna. Realmente é sobre como você reage ao que a vida traz. E o 4 de paus. Mas olha, 10 de espadas e 4 de paus são uma combinação meio estranha, né? Para estar aqui. O que eu quero dizer com isso? Vocês não vão ter o mesmo tipo de reação. Eu estou falando aqui com um monte de gente. Cada uma vai ter uma reação de acordo com a sua história, de acordo com o destino, de acordo com o que acredita, tá? E aí, para mim, fica muito claro, tem 3 de ouros aqui no fundo do deck, fica muito claro que você projeta a realidade, tá? Com isso, eu não estou querendo dizer que você é culpado por tudo que acontece. Não é assim que a realidade funciona. Não é a base de culpa. Mas são reações muitíssimo diferentes. Uma no extremo do negativo e a outra no extremo do positivo. Vocês estão entendendo? Então tem uma divisão aqui entre as pessoas que estão assistindo. Não tem como eu cravar qual vai ser a sua reação. Mas tem como eu dizer que é interessante você assumir responsabilidade pelo que vem. Não que você é culpado do que vem, mas qual é o único controle que você tem da realidade? Como que você reage àquilo que está sendo posto diante de você. Ok? Porque a gente tem não somente a roda da fortuna, como a torre. Então, de fato, vem algum tipo de acontecimento que molda a vida e você vai reagir de uma determinada forma.
E tem outra coisa. Diante desse acontecimento, você vai saber separar muito bem joio de trigo. Você vai saber quem são as pessoas que têm que estar por perto. Quem são os amigos de verdade? Com quem você pode contar? E está muito claro aqui que não é todo mundo que está interessado no teu sucesso. E isso para parcerias de trabalho é muito sério, né? Como é que você vai ficar acompanhado de pessoas que trabalham contigo e que não querem o teu sucesso? Que querem te boicotar de alguma maneira? Fica difícil, né? Aí onde é que existe trabalho em equipe, né? Tem que observar isso. Eu acho que essa é a mensagem. A exemplo do que eu fiz para os outros signos, eu vou tirar um conselho aqui do tarô antes de sortear uma runa, tá? O 8 de paus. Vocês vejam que tem bastante movimento, né? Ou seja, a vida não vai ficar parada em março. Um fator importante que eu esqueci de dizer, que eles estão me lembrando, é que o seu regente Marte já retomou um movimento direto. Então, isso ajuda nesse sentimento de que as coisas, enfim, estão caminhando, né? Que elas estão desemperrando, vamos dizer assim, né? Só que o 8 de paus como conselho, eu percebo ele como você entrando no fluxo, tá? Você vai ter que aceitar o que a vida te trouxer. Quando eu falo em aceitação, não é resignação. Eu vou baixar a cabeça porque a vida só me dá esse tipo de coisa. Não é nesse sentido. É no sentido de você trabalhar com o fluxo. A roda da fortuna gira. Horas você está em cima, horas você está embaixo, né? A impermanência. A única constante do universo é a mudança. Então, você tem que trabalhar com isso, tá? Lembrando, né, em especial para quem for do primeiro decanato, que o movimento de Plutão em Aquário, ele vai trabalhar muito você nesse sentido, né? De trazer mudanças profundas para a sua vida, não vai ter como escapar. Então, tudo que estiver fora do lugar vai ser bagunçado, né? A runa que saiu para vocês é Vúnio. Vúnio tem uma energia semelhante ao 4 de paus. Ela é uma runa de alegria, de conquistas, de vitórias, de superação, certo? Então, mesmo que você tenha momentos desafiadores pela frente, você vai triunfar. E se você caminhar pela vida já com essa energia de triunfo, os teus resultados vão ser muito melhores. Não é que você vai se fazer de contente, ou você vai usar lentes cor-de-rosa, nada de ruim está acontecendo, eu estou aqui me iludindo com a minha realidade. Não, não é isso. Mas, sem dúvida, você ter uma predisposição positiva diante da vida, dos acontecimentos, vai ajudar. Vai ajudar. Acho que te dá até mais energia, inclusive, né? Para você prosseguir, né? Te dá um pouco mais de curiosidade pela vida também, que é um lucro, né? É até uma... eu diria que a curiosidade pela vida ela é até uma ferramenta, né? É uma ferramenta interessante para você usar. Então, assim, mesmo tendo reações diferentes aqui, a disposição da maioria vai ser uma disposição positiva e alegre,
né? E se você não estiver se sentindo assim, vai cultivando esse estado de ser, né? Você vai ver que vai fazer diferença. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.